O jornalismo cultural, em sua forma mais sofisticada, não é apenas a mediação entre obras e público, mas um exercício crítico de interpretação do tempo histórico através da arte. Quando pensado à luz de Susan Sontag e Walter Benjamin, ele deixa de ser um suplemento leve da imprensa para tornar-se um campo intelectual autônomo, capaz de revelar tensões entre estética, política e experiência contemporânea. Ambos compreenderam que falar de cultura é falar de modos de percepção e que a crítica cultural não deve apenas explicar obras, mas modificar a forma como vemos o mundo. Walter Benjamin, escrevendo nas primeiras décadas do século XX, antecipou uma concepção radical de cultura como campo de disputa simbólica. Para ele, o crítico não é um comentarista externo à obra, mas alguém que participa de sua sobrevivência histórica. Sua reflexão sobre a reprodutibilidade técnica transformou o entendimento do papel da imprensa cultural. Ao perceber que a circulação massiva das imagens altera a aura da obra de arte, Benjamin mostrou que o jornalismo cultural não pode limitar-se à descrição estética. Ele precisa analisar as condições materiais de circulação da cultura. O crítico torna-se, então, um leitor da modernidade, alguém que investiga vitrines, fotografias, cinema, arquitetura, publicidade e literatura, como sintomas de uma reorganização profunda da experiência sensível. O jornalismo cultural, nesse sentido, deixa de ser um espaço ornamental e passa a funcionar como arqueologia do presente. Susan Sontag, por sua vez, desloca o centro da crítica cultural para a intensidade da experiência estética. Em oposição à tradição interpretativa excessivamente simbólica, ela propõe uma crítica que restitua à arte sua dimensão sensorial. Sua célebre defesa de uma erótica da arte não significa abandono da reflexão, mas recusa da redução da obra a uma mensagem ideológica simplificada. Para o jornalismo cultural, isso implica uma tarefa delicada: escrever sobre cultura sem neutralizar sua potência. Sontag insiste que a crítica deve ampliar a capacidade perceptiva do leitor e não substituí-la por explicações totalizantes. Assim, o jornalista cultural torna-se mediador de experiências, não apenas tradutor de significados. Entre Benjamin e Sontag, existe uma tensão produtiva. Benjamin pensa a cultura como documento histórico atravessado por forças sociais invisíveis. Sontag insiste na autonomia sensorial da obra, frente ao excesso interpretativo. O jornalismo cultural contemporâneo encontra-se justamente nesse intervalo. De um lado, precisa reconhecer que toda produção cultural está situada em relações de poder, mercado e tecnologia. De outro, precisa preservar a singularidade da experiência estética contra a banalização informativa. Essa dupla exigência transforma o jornalista cultural em um leitor crítico do presente e, ao mesmo tempo, em um guardião da complexidade da arte. Num contexto de aceleração informacional e saturação de conteúdos, essa função torna-se ainda mais necessária. A cultura passou a circular em velocidade inédita e o risco da superficialidade tornou-se estrutural. Benjamin já intuía esse perigo ao observar o impacto da reprodução técnica sobre a percepção coletiva. Sontag o reconheceu ao denunciar a transformação da sensibilidade em consumo rápido de imagens. O jornalismo cultural, portanto, não pode competir com a velocidade das redes, mas pode oferecer aquilo que elas não oferecem: densidade interpretativa, contexto histórico e atenção estética. Nesse sentido, escrever sobre cultura é escrever sobre formas de vida. O jornalismo cultural não se limita a informar sobre lançamentos, exposições ou espetáculos. Ele interpreta transformações simbólicas profundas, revelando como a arte reorganiza a percepção do tempo, da memória e do corpo. Ao aproximar o leitor da obra sem dissolver sua complexidade, ele exerce uma função pública essencial. Entre a arqueologia crítica de Benjamin e a sensibilidade estética de Sontag, o jornalismo cultural encontra seu território mais fértil, o lugar onde pensar a arte significa aprender a perceber melhor o mundo.